Recentemente eu recebi um comentário de um rapaz que comentou assim num dos vídeos. Que merda, que merda. Aí eu olhei para aquele comentário e comecei a rir. Porque o que dá a impressão é de que realmente as pessoas acham que esse canal aqui, ele é para crescer, é para, como é que se diz, ganhar inscritos, views, likes. Não é. Esse canal não é para ganhar nada, entendeu? Ele cresce porque pessoas, sei lá, gostam dele, não sei, tanto faz. Ele tem inscritos porque as pessoas querem, entendeu? Eu não entendo por que elas querem. Então, o cara disse que merda, como se o conteúdo ou a forma de como eles são feitos fossem algo assim elaborados para como é que se diz? Serem expostos a outras pessoas. Esses vídeos que são feitos aqui, eles são feitos pra mim, cara. São feitos pra eu ouvir enquanto eu tô fazendo algumas coisas no computador, entende? Então algumas pessoas podem pensar, ele quer ser youtuber, mas só que a qualidade é péssima. Eu sei que é uma merda, eu sei que é péssimo, né? Eu sei que tem o som do ventilador, a qualidade da câmera, que é a câmera do notebook, cara, não é boa, entende? Tem vários fatores que tornam esse canal ruim, entende? Isso é questão de qualidade. Mas eu não tô aqui pra dar uma forma boa. Eu só tô aqui pra dar o conteúdo bom, entendeu? O conteúdo que é me dado é repassado aqui para que eu possa ouvir depois. O canal ele é feito pra mim, mas eu deixo ele público para que se alguma pessoa vier a procurar esse tema e achar ele e ouvir e tal, que ele possa ajudar de alguma forma. Agora, se não ajuda, infelizmente é assim, desculpa. Não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo, entende? Eu deixo ele público para ajudar os outros. Se não ajuda, eu não posso fazer nada, mas me ajuda. Então ele vai continuar dessa forma. Não tem muito o que se dizer, mas era isso. Não tem algo assim, nossa, meu Deus do céu, que vídeo ruim. Ele é ruim. Óbvio que é ruim, não tem nada aqui de impressionante. Até porque o objetivo dele não é ser impressionante, mas ser informativo, de coisas úteis, não de futilidade. Eu acho estranho, né, cara? Parece até que você tem que fazer um vídeo obrigatoriamente bom. Não tenho. Não tenho. Sério mesmo, não tenho o que fazer. Não tenho mesmo. Aí, eu não gostei, acho, mas não diz às vezes. Acha ruim, beleza. Beleza. Mas não é feito pra, sabe, ser bom. É feito pra ter um conteúdo e tem, pronto, acabou-se. Bora lá. Unidade 2, a Constituição Medieval. Isso aqui é fichamento de novo e a atividade já aconteceu. Então essa parte aqui é para estudo mesmo e tal. Não é nada assim impressionante não. Há uma ideia geral sobre o medievo, bastante difundida, ainda que seja a mais comum. É a ideia do medievo teocrático. Peraí. Já começou errado. O medievo é a idade do eclipse da Constituição, segundo alguns. O nosso segundo capítulo está dedicado a reforçar esta tese. Só o que tiver em azul, tá? Só o que tiver em azul, tem certeza, cara? Que tá legal. Só o que tiver em azul. A primeira característica geral da nossa Constituição medieval é a intrínseca limitação dos poderes públicos. Não se trata de uma limitação estabelecida por normas positivas, generalistas e escritas, que ninguém teria o poder de elaborar, e nem mesmo a vontade para fazê-lo, que toma corpo de modo cada vez mais consistente a partir do século V, depois da queda do edifício político romano. Com aquele edifício não cai somente a fórmula política imperial romana concreta, mas ocorre muito mais. Desaparece desde uma consideração mais ampla e, por muito tempo, a própria possibilidade de ordenar de modo global, a partir de um centro, qualquer centro, o conjunto das relações civis, econômicas e políticas. Foram os séculos no curso dos quais os homens, para os quais bem pouco poderia significar o ideal político antigo da cidadania, se habituaram a buscar refúgio e consolo dentro de ordenamentos particulares, frequentemente territorialmente bastante reduzidos, dentro dos quais o valor tranquilizador da comunidade revivia essencialmente através do direito, através da presença de regras estabelecidas nas coisas, de modo consuetudinário, sobre cuja base
Sua base, cara. Puxa, por que ele tem que colocar uma letra que não tá nem aí? Não é culpa minha, tá no texto, tá? Cada um poderia encontrar a medida concreta de suas próprias pretensões, a segurança própria e o limite ao exercício dos mais penetrantes poderes públicos de coação, aqueles que legitimamente podiam impor tributos, convocar a guerra ou exercer o ofício de juiz. Ai, tô velho. Essas coisas vão direto pra traqueia, credo, mano. Tem que fazer um jeito pra elas saírem, né? Deus ajude para que isso não venha prejudicar depois. Segunda característica fundamental da Constituição medieval. Trata-se da concepção daquele conjunto de relações substancialmente indisponíveis por parte dos poderes públicos em termos de uma ordem jurídica prévia, estruturada por 1000 vínculos e convenções, tão estabelecido nos fatos que provoca a mais extrema fragmentação, o mais amplo particularismo. O que havia mudado com a passagem da Idade Antiga para a medieval era o tipo de constituição. Se a Constituição dos antigos podia ser concebida como uma ordem política ideal, a Constituição medieval pode-se entender-se melhor como uma ordem jurídica dada, a ser preservada, a ser defendida frente a todos aqueles que pretendam introduzir alterações arbitrárias em seu equilíbrio então existente. A reflexão dos antigos sobre a Constituição se afirma nas bases de crise e decadência política, quando se teme perder o valor primeiro da unidade política, como no caso da polis grega e da República Romana. No tempo medieval, o principal inimigo da Constituição é o arbítrio, quer dizer, toda possível e desmedida pretensão de domínio sobre a complexidade da realidade juridicamente ordenada. Aquele mundo de relações no medievo, aquele mundo de relações econômicas e patrimoniais era precisamente onde se estabeleciam as primeiras e decisivas pedras, que estavam na base do edifício político e constitucional medieval. Enquanto a Constituição dos antigos incitava os homens a exercitar a prática da virtude, a Constituição medieval habituava os homens a gozar de suas liberdades concretas, aquelas que se estabeleciam diretamente na prática social. A Idade Média pode ser descrita como a idade em que o discurso sobre a Constituição deixa de pertencer de modo exclusivo ao campo político e moral e começa a entrar no mundo do direito. Falar da Constituição medieval significa falar sobre regras, limites, pactos e contratos. E agora a gente vai falar do Salisburgo, então bora até essa parte dele. A diferença entre as constituições: a dos antigos é uma constituição ideal, a de medieval é uma constituição previamente alertada, costumes, aquela previamente alertada é pelo Aristóteles, tá? Ele até trata nisso, a gente já tratou disso também. Constituição dos antigos: relações econômicas e patrimoniais como possibilidade de origem do conflito. Já no medievo, relações econômicas e patrimoniais como base do edifício político e constitucional medieval. Isso que a gente acabou de ler. Inimigo principal a ser combatido é o espírito de facção na Constituição dos antigos. Já no do medievo é o arbítrio, como já foi dito agora recentemente. A reflexão sobre a ordem jurídica e social da Idade Média. Contexto de acontecimento. Século XI. Surgimento das cidades, crescimento da importância social e econômica dos mercadores, relativa diminuição de relevância social dos senhores feudais e da igreja. E aí vem o João de Salisburgo, obra Policráticos, rei, príncipe, mentalidade medieval, rei contra a sanção, dever de agir de forma equânime, rei se torna tirano, quebra de resistência, direito de resistência, rei, função, manter e reproduzir a ordem social e jurídica pré-existente, costumes. O rei é legisbus solutus, imune à lei, de modo que não está submetido à norma sob ameaça de sanção. No entanto, a sua autoridade se fundamentava no dever de agir com equidade, buscando assim o bem comum. É importante lembrar que equidade significa a adaptação da regra existente da situação concreta, observando esses critérios de justiça e igualdade. Sanções injustas e privilégios injustificados vão sofrer aqui as consequências. Agora a gente vai para o Tomás de Aquino, mas vamos passar também para o João de Salisburgo aqui na folha, por gentileza. O tema central da obra
é o da diferença substancial e irrenunciável entre rei, príncipe e o tirano. Esta diferença somente pode ser compreendida dentro da Constituição medieval. Um príncipe é legis absolutus, e o que lhe agrada possui força de lei. Mas isto não ocorre por casualidade, mas sim porque o dever do príncipe de promover a justiça e a equidade é absoluto, e não pode por isso depender da eficácia de uma sanção contida numa lei positiva oponível formalmente a ele. Na mentalidade medieval, aquele que é justiça e eco somente por estar submetido à lei pelo medo de uma sanção não é digno de ocupar o posto de regente supremo do destino da comunidade política. O poder do príncipe é na realidade limitadíssimo desde o ponto de vista de sua finalidade, que é de manter a paz e a concordância da comunidade. Parece mais significativo o fato de João de Salisburgo recorrer à figura da equidade para indicar a única lei que o príncipe não pode violar, cuja violação produz a condição manifestante da tirania. O príncipe se converte em tirano quando perde seu caráter de juiz supremo, quando não cumpre seu dever absoluto de manter a paz da comunidade, de reconhecer a cada um seu lugar e função e de reprimir as violações da ordem existente. A definição de João de Salisburgo é uma boa configuração do governante do tempo histórico medieval. Naquele tempo, governar era julgar segundo o direito existente, pré-existente à vontade do príncipe. A sentença do príncipe era inapelável. Contra ele, era possível o exercício do direito de resistência. Tomás de Aquino repete o que havia formulado João de Salisburgo, que o príncipe é legis absolutus, somente no que respeita à força coativa da lei, no sentido de que ele não pode ser legalmente submetido à observância da lei. A novidade frente a Salisburgo está no fato de que o discurso sobre o príncipe justo está agora inserido num tratado mais ambicioso sobre as formas de governo que, em boa medida, retomam o modelo aristotélico. Olha lá, ele retoma o modelo aristotélico, é importante deixar isso bem claro, porque o modelo platônico ele é iniciado, mas não é aprofundado. Quem vai iniciar isso é Aristóteles. É por isso, é claro, não há divergência entre Platão e Aristóteles. Um concorda com o outro. Agora, o Aristóteles é que vai ter essa ideia muito mais aprofundada, e é por isso que ela é que vai ser escolhida. Monarquia, o São Tomás de Aquino acreditava que a monarquia era a forma ideal de governo, a mais adequada para manter a unidade e a paz do povo, da multidão associada. A monarquia pode converter-se em tirania, mas a diferença está no fato de que a democracia está ainda mais sujeita a este mal, eis que entendida como o predomínio do povo como puro poder do número. Onde muitos são chamados a governar, seja fácil que alguns percam o caminho do bem comum, comecem a governar para sua utilidade pessoal, divida o povo em facções. Isso para o Tomás, né? No caso da monarquia, porque o governo é de um só, será, pelo contrário, inevitável a aparição de limites e temperamentos. Tomás de Aquino admite mesmo a resistência do povo contra o príncipe que se está fazendo tirano. Tá, mas só que essa revolta aqui, esse direito de resistência, ele não acontece com o povo em primeira pessoa. Tá? Tem 1000 cautelas aí, porque, né, quem tem, sabe, quem tem medo. E o Tomás tinha, então ele tinha medo, né? Não pode ser um negócio assim do nada pra... Pois é, né? O povo deverá, por isso, resistir ordenamente. O direito de resistência serve de maneira preventiva para evitar a tirania. É a expressão de uma comunidade capaz de gerar os justos antídotos contra os perigos da divisão e da dissolução. É a manifestação da existência de uma constituição firme que Tomás de Aquino chama politeia, sob a guia de uma definição aristotélica da forma de governo ótima. Óptima politeia, da melhor forma de governo, de uma constituição firme. É disso que eles precisam. Que auxilia o povo a resistir ao tirano. Tá? Em Tomás de Aquino renasce o antigo ideal de constituição mista. A doutrina da constituição mista, na antiguidade, é essencialmente uma doutrina de equilíbrio social, com a função de moderar e dividir pretensões das forças sociais,
de evitar o conflito entre ricos e pobres. Isso aí está bastante claro lá com Aristóteles. Mas com Tomás de Aquino, o mesmo tema da Constituição Mista tem sua finalidade não é um tanto a do equilíbrio social, que se dá por existente, mas sim uma potestas temperada. A potestas monárquica, que agora já não pode estar isolada, que se situa dentro de uma ampla forma de governo, que valora, assim, o elemento aristocrático e o democrático. Não devemos imaginar Tomás de Aquino como um defensor dos direitos do povo, não seja besta. Tomás de Aquino representa, assim, uma etapa essencial na passagem de uma literatura política que se limitava a exaltar as virtudes e as qualidades do príncipe justo, a outra que com ele tende agora a converter-se em verdadeira e autêntica doutrina do regime político monárquico. Tá, continuando aqui, quantas páginas? Falta pouca página, né? 15 minutos. Nas páginas de Tomás de Aquino está contida seguramente a força da monarquia como forma de governo ideal, mas também de maneira inevitável a outra face da moeda, a força de todo e da comunidade, do que aparece objetivamente, por força das coisas, como bem comum, sobretudo a paz e integridade do território. O que emerge de tudo isto é a grande figura da potestas temperata, ó, tá vendo? De um poder que inevitavelmente, cada vez mais, aparece rodeado de regras e limites. Estava nascendo um direito público, estruturalmente em sentido plural. Estava se relendo Aristóteles, mas a Constituição dos Antigos estava definitivamente morta. Príncipe. Ele era o coração de um organismo que não poderia pensar-se sem ele, que não poderia existir na sua falta. Existia para dar vida ao organismo, da doutrina do regime monárquico para a doutrina do regime político. Sob a guia do modelo aristotélico, retomado também por Tomás de Aquino, político tende a significar cada vez mais algo que excede o meramente regale. Regale aí é regime monárquico. O regime político é o regime político, né? Que permitia focar no conjunto de relações existentes de fato na comunidade política em toda a sua amplitude. O rei é superior a toda parte singular do organismo político tomada isoladamente. A supremacia da comunidade política na Idade Média, a supremacia de todo sobre as partes e também a supremacia do próprio rei, mas não de modo autônomo e diferenciado, mas sim porque ele, mais que outros, é essencial para a representação da totalidade daquela comunidade. No tempo histórico da Idade Média, nenhuma comunidade política pode pensar-se sem um príncipe de autoridade nela representado, sem o próprio príncipe, partindo da sua integridade e, por isso, de sua supremacia. A Carta Magna tinha precisamente o significado de um contrato subscrito pelo rei e por todos os mandantes, laicos e eclesiásticos, tendo por objeto próprio o conjunto dos direitos que, por tradição, competiam ao clero, aos vassalos do soberano, a todos os homens livres, aos mercadores, à comunidade da cidade de Londres. Isso aí é a Carta Magna, lá 1215. Agora transparece com claridade que, com o mecanismo do Concilium Regni, está determinando uma situação na qual os magnatas do reino, todos juntos e junto ao próprio rei, tendem a representar a comunidade política em sua totalidade. É certo que todas as forças agentes, o clero, a nobreza, as cidades, os próprios mercadores, buscam com a carta assegurar seu posto e sua função, seus próprios âmbitos de poder, mas também é certo que todas estas forças unidas através da própria carta, não fazem outra coisa que confirmar a existência de uma ordem comum, de uma verdadeira e certa lei do país. O significado fundamental de Concilium Regni é o da limitação dos poderes do rei. O que se torna mais interessante é confirmar a necessidade de um espaço institucional, no qual, através da progressiva institucionalização do Concilium Regni, o rei já não estaria sozinho, no qual, pelo menos nos momentos mais críticos, seja evidente a existência de uma comunidade política complexa e articulada em si mesma, também unida, que é capaz de assegurar a cada um seu próprio posto e função, porque possui uma lei fundamental, uma lei do país que atribui e mantém de maneira segura estes postos e funções. Acabou, de fato, aqui o fichamento do Constituição da Antiguidade aos nossos dias, do Fioravante, mas tem a parte do caderno, que ela explica melhor, né, e tal. Tomás de Aquino, obra Summa Teológica e Regime Principium. Parece que eu tô no Harry Potter essa coisa, cara. Que coisa chata.
Monarquia, forma de governo ideal, democracia, poder do número, tirania, contra o direito da resistência. A resistência não deveria ser exercida de forma direta, ou seja, em primeira pessoa pelo povo. Resistência exercida de forma direta, vem a desordem, vem o comprometimento da forma de organização social, surgimento de facções, grupos em busca do poder, surgimento de um tirano, porque algum deles vai vencer, e aí vem uma situação de desordem muito pior do que inicialmente combatida. A resistência, obra preventiva de ministros e magistrados, é eles que têm que estar na frente, entende? Representando o povo. Papel de intermediários, levar ao rei questionamentos sociais e da justiça, chamar o rei ao exercício de seus deveres. Para São Tomás de Aquino, a monarquia era a forma ideal de governo. Era considerada, pois em sua visão, a democracia representativa apenas o poder do número, onde muitos são chamados a governar, democracia, e é mais provável o caminho do bem comum, lutando em grupos, facções para a obtenção do poder, despontando do grupo vencedor seu líder, o tirano. E ninguém concorda que a Constituição dos Vencedores é a melhor Constituição. Tomás de Aquino, Constituição mista, ideal na antiguidade, objeto, equilíbrio social, mas só que agora, na Idade Média, a Constituição mista tem como objeto forma de governo, que é a monarquia. O objetivo da Constituição mista, estabelecer um novo regime monárquico, controle e para evitar a tirania. Puxa, mista, me dá vontade de comer, né? É sério mesmo, cara. Eu ouço a Constituição mista, me dá vontade de comer. Ai, que coisa idiota, mano. Potestas temperata. Autoridade moderada, limitada, com elementos aristocráticos e democráticos. Code omnes tangit ab omnes omni... Essa macumba aqui não dá pra entender direito, peraí. Code omnes tangit ab omnibus aprobetur, que é tudo aquilo que tangencia ao povo deve ser discutido pelo povo. É mais ou menos isso que eu consigo me lembrar. A supremacia da comunidade política é que todos os assuntos que são importantes à vida em sociedade, todos eles que tangenciam o cotidiano, seja ele jurídico ou político da sociedade, ele deve ser tratado por essa sociedade, deve ser tratado pelo povo. E o povo ele vai escolher representantes para que tratem dessa maneira, desses assuntos, buscando o bem comum das pessoas. Para São Tomás de Aquino, a Constituição ideal é aquela que denomina mista, na qual não deve se encontrar isolada, devendo estar inserida em uma ampla forma de governo que atribui valor ao elemento aristocrático, senhores feudais, militares, magistrados e democráticos. Ministros e magistrados deveriam ser eleitos pelo povo, não uma porcaria de sorteio. Joga um dado aí para ver quem vai ser juiz. Não, né, cara? A comunidade política, conjunto de pessoas e instituições, forma um organismo. E é um órgão central, que é, né, o órgão central, o coração. Nessa linha, o rei é superior a toda e qualquer parte isolada, mas é inferior ao conjunto dos órgãos. Supremacia da comunidade política, regras que regulem as relações entre os órgãos. Quais as regras que governam a relação entre o rei e cada uma das partes integrantes dessa comunidade? Magna Carta de 2215, tá legal, representa um contrato subscrito pelo rei e pelos seus aristocratas e recaía essencialmente sobre propriedade e liberdade. Constitucionalismo na Idade Moderna, que é o Estado absolutista, monarquia, revoluções burguesas, que acabam com essa porcaria, Estado constitucional, vontade do povo expressa em limites ao poder do Estado, reação por parte dos indivíduos contra os modelos de domínio político que existam na Europa, em especial monarquia. Século XVIII, Constituição norte-americana de 1787 e tem a de 1791, que firmou uma monarquia constitucional, rei sofreu a perda de seus poderes absolutos e foram conferidos direitos civis aos indivíduos. Características essenciais das constituições modernas: elas são escritas e elas atuam enquanto instrumento para conter o arbítrio decorrente do poder. Constitucionalismo moderno, influência dos valores liberais. Você tem aqui tem 4 influências citadas: o individualismo, o absenteísmo estatal, valorização da propriedade privada, proteção do indivíduo. Em algum vídeo anterior de TGC, eu procurei absenteísmo estatal.
Você busca lá e você vai encontrar. Se não quiser buscar, não tem problema nenhum. Você procura no Google e você acha. Pronto, cara. Tem muito que você reclamar aqui. Consequência da influência dos valores liberais no constitucionalismo moderno. Você tem dois que são bem marcantes. Concentração de renda e exclusão social. Constituição material ou substancial. Quanto ao conteúdo, serão consideradas normas constitucionais aquelas que possuem relevância constitucional, ou seja, trate das normas gerais de conformação do Estado, independentemente do instrumento legislativo que veicule a norma. Isso aí é quanto ao conteúdo, né? Formal e material. Falar nisso, já tem até aqui o slide. Não tem o slide, cara. Puxa vida, é brincadeira, cara. É brincadeira. É uma piada isso. É tipo o Lula dizendo. Tipo não. Por exemplo, o Lula tentando se defender daquelas coisas absurdas, cara. Ele é um culpado, dá pra perceber isso, tá na cara, mas mesmo assim, não, eu não sabia, eu tava bebendo cachaça, não tem como eu saber, saí de casa, bebi cachaça demais, não tem como eu saber, como não tem como não saber, cara. Essa é a desculpa, cara, nossa, não tem como, cara. Olha, esse ator morreu. Quem será? Não conheço esse cara, tanto faz. Morreu. Constituição formal. É aquela norma que se encontra prevista no instrumento legislativo específico, voltado a ativar enquanto Constituição. Você sabe que ela é uma norma constitucional quando você encontra ela na Constituição, cara. Como já foi lido também o artigo 242, parágrafo 2º, que fala do colégio Dom Pedro II, lá no Rio de Janeiro. Isso é uma coisa formal, porque assim, me perdi aqui com essas notícias malucas. Nossa, 30 metros de profundidade. Tanto faz. Voltando aqui. Por causa que aqui o que está se importando é com a forma, não com o conteúdo. O conteúdo aqui, se fosse analisado, já levava um chute na bunda, mas não é assim. É a forma que está sendo analisada aqui. E por ser assim, dessa forma, puxa vida, tá muito repetido. Eu prefiro nem explicar, porque eu não sei mesmo. Tá, chega. Bora lá para o formal. Por gentileza, isso é quanto ao conteúdo, tá? Deixando sempre bem claro. Vai que isso é cobrado. Mano, como assim? Tão rápido? A Constituição, em sentido formal, é um documento escrito e solene que positiva as normas jurídicas superiores da comunidade do Estado, elaboradas por um processo constituinte específico. São constitucionais, assim, as normas que aparecem no texto magno. Ou seja, essa norma que está aqui, ela é formal? Ela é, mas ela não tem assim, um conteúdo relevante para a sociedade brasileira. Entende? Essa é a realidade, infelizmente. Mas agora bora para quanto à forma. Quanto à forma, nós temos a Constituição escrita e não escrita. A não escrita pertence à da Inglaterra. A da Inglaterra também é uma Constituição que é histórica. Entendeu? Ela vai se construindo com o passar do tempo. Ela é não escrita e histórica. Mas bora até a parte de forma. Bora ver aqui, bora ver, pelo amor de Deus, bora. Constituição escrita é aquela formada por um conjunto de regras sistematizadas e formalizadas por um órgão constituinte, em documentos escritos solenes, estabelecendo as normas fundamentais de um determinado Estado. Você tem como constituições escritas as codificadas e as legais. Codificadas ocorre quando as normas constitucionais se encontram previstas e sistematizadas em um só texto, formando um documento único. Já as legais, elas são a mesma coisa, só que elas se apresentam de forma esparsa ou fragmentada em outros documentos, né, fisicamente distintos. Tá? Aqui você tem um debate interessante. Ainda se acha que a Constituição Federal, nossa, ela é codificada, mas há o debate atual de que ela possa ser legal. Mas permanece essa ideia de que ela é codificada, tá? Sempre deixando claro. Deixa eu ver.
Constituição não escrita é aquela que as normas constitucionais não são solenemente elaboradas por um órgão especialmente encarregado dessa tarefa, e nem mesmo estão codificadas previstas em documentos formais, solenemente elaborados. As normas constitucionais se estabelecem por meio dos usos e dos costumes, das leis esparsas, comuns e ordinárias. Constituição dogmática ou histórica é aquela dogmática, é aquela elaborada em um dado momento por um órgão constituinte, segundo os dogmas ou ideias fundamentais da teoria política e do direito, então imperante. Nesse sentido, ela é necessariamente escrita. Aí nós vemos a histórica, que ela é uma lenta, ela é resultante de uma lenta formação histórica. Você vê que ela vai sendo construída com o evoluir das tradições, dos fatos sociopolíticos, representando uma síntese histórica dos valores consolidados pela própria sociedade. A dogmática, ela é como se fosse tirar uma foto da sociedade daquele momento. A sociedade em 88, você vê na Constituição, né? É como se você tirasse uma foto daquele tempo. É claro que ela está com sempre novas leis, mas você percebe isso, entende? Você tem certas coisas conservadoras lá. Não que isso seja um problema, mas é um problema e às vezes é uma solução. Mas é o demônio e um anjo na mesma moeda, sabe? Não dá pra entender muito bem, mas é a vida que segue. É o caso da inglesa, muito bem. Tendente a ser, portanto, uma constituição não escrita. A nossa é dogmática, cara. Nossa é dogmática total. As dogmáticas, elas refletem as ideias em voga em um momento específico daquela comunidade política, de modo que, com o passar do tempo, aquelas ideias ou valores daquele período específico podem se perder ou ser modificadas, como foram algumas, né? Históricas, resultantes de um lento processo de amadurecimento e consolidação de valores da própria sociedade. Agora você vê aqui quanto à origem. São três: promulgada, outorgada, cesarista. A nossa é promulgada, né, cara? Que coisa boa, democrática. Outorgada é quando é obrigado, é imposto. Não tem participação popular alguma. O representante coloca as limitações, entende? E simplesmente está feito, não é democrático, ninguém participa de nada, é somente ele. E você tem a Constituição Cesarista, que o representante coloca lá as coisas e é feito apenas um referendo, acredito eu, é referendo, correto? É, referendo, para ter certeza daquilo, pronto, para ratificar, entende? Então, não acho que seja a maneira correta a cesarista nem a outorgada. Mas, infelizmente, há países que já fazem isso. E tem que saber a diferença entre plebiscito e referendo. Ambos são consultas populares. Só que o plebiscito, ele é uma prévia à elaboração do projeto de lei. E o referendo é posterior à aprovação da lei. É para ratificar que foi. Aqui você tem já o 2. Sai daqui, sai. Ou sai daqui. Aí, vamos lá. E você tem quanto à extensão, Constituição analítica ou sintética. A analítica é a nossa Constituição Federal. É aquela que examina e regulamenta todos os assuntos entendidos por relevantes à formação, destinação e funcionamento do Estado. Nesse sentido, possui um conteúdo extenso, uma vez que versa sobre as matérias, outras que não a organização básica do Estado, isto é, sobre assuntos alheios ao direito constitucional propriamente dito. Nossa Constituição gosta de ser enxerida. A Constituição enxerida, cara. Constituição sintética, que é aquela dos Estados Unidos, cara, que é bem pouquinho mesmo. É aquela que prevê somente os princípios e normas gerais da regência do Estado, organizando e limitando seu poder por meio de estipulação de direitos e garantias fundamentais. Possui um conteúdo abreviado, uma vez que versa tão somente sobre princípios gerais ou enuncia regras básicas de organização e funcionamento do sistema jurídico estatal, sobre matérias substancialmente constitucionais, em sentido estrito, deixando a pormenorização à legislação infraconstitucional.
A nossa enxerida, cara, não tem essa assim, sabe? Enxerida. Agora bora pra parte interessante que enche muito o saco, que é a 2.6, quanto à estabilidade. Essa é um pé no saco, pelo amor, cara. Construção imutável, essa aí você já corta porque é muito fácil, cara. É simplesmente aquela que não admite modificação no seu texto. E ela está em desuso. A rígida é aquela que estabelece um processo legislativo especial para a modificação de seu texto, mais difícil do que o processo legislativo de elaboração das demais leis do ordenamento, normas infraconstitucionais. Firma um processo legislativo mais solene e dificultoso do que o existente para a edição das normas das demais espécies normativas. Isso está na nossa Constituição, no artigo 60, parágrafo 2º, que já foi lido também em vídeos anteriores, cara. Pelo amor, não vem com essa. Constituição flexível, aquela que permite a alteração do texto constitucional por meio do processo legislativo ordinário, aplicado às demais leis comuns, ou seja, permite a modificação do texto constitucional pelo mesmo processo legislativo de elaboração e alteração das demais leis do ordenamento. A Inglaterra é um exemplo disso. Ela tem partes escritas em sua Constituição e pode ser juridicamente alteradas pelo Parlamento com a mesma facilidade com que se altera a lei ordinária. E você tem a semi-rígida ou semi-flexível, que é aquela que permite a alteração de parte de seus dispositivos por meio de processo legislativo especial, mais solene e dificultoso, e permite ao mesmo tempo a modificação de outros dispositivos constitucionais, através de um processo legislativo ordinário, comum, um procedimento mais simples, semelhante àquele de elaboração das demais leis do ordenamento. Exemplo, a Constituição Brasileira de 1824. Tempo que você amarrava cachorro com linguiça. Morre. Tá morto. O que tá morto não pode morrer. Continuando aqui. A nossa é rígida ou super rígida. Colocou até a foto do super-homem aqui. Gostei disso. Gostei dessa referência, porque é uma referência agradável. Entendeu? Ela é considerada super rígida por causa da presença de cláusulas pétreas. E elas não podem ser alteradas. Elas só podem ser expandidas, sabe? Você incluir direitos, não retirar eles. E aqui termina a parte termina uma parte até do 8 do 9, porque tem uma parte mais interessante e já deu 37 minutos, chega!